Bom dia. O que acontece? A Polícia Civil, dentro do prazo legal que lhe é concedido, finalizou o inquérito policial desse crime horroroso, que a gente acabou passando por ele aqui em Sorriso, né? E finalizando as investigações, a gente presta conta à sociedade a respeito da opinião da Polícia Civil a respeito de quais crimes haviam ocorrido naquela casa. Né? Sempre lembrando de que o Ministério Público ele não é obrigado a seguir a posição da Polícia Civil, né? O dono da ação penal é o Ministério Público, mas após muita reflexão, né, conversei muito com a Jéssica, que é uma conhecedora profunda do assunto, com demais promotores, juízes, autoridades, né? É uma questão jurídica muito complexa. A gente sabe que o debate que gira em torno da aplicação ou não da qualificadora do feminicídio, nesse caso, é profundo, é muito dividido, existem opiniões sólidas e respeitadas dos dois lados, mas eu, ao relatar o inquérito, né, após refletir muito, até mudei uma opinião pretérita que eu tinha, decidi por indiciá-lo por 4 homicídios qualificados, 2 estupros e 1 estupro de vulnerável. Quanto aos homicídios qualificados, eu entendi que a colega plantonista foi correta e mantive a qualificadora do feminicídio pelo menosprezo à condição do sexo feminino. Ele mentiu no seu depoimento, né, dado à polícia. Não, ele confessa vários fatos que se provaram verdadeiros, né, pela perícia, porém, os fatos mais macabros, ele acabou mentindo, né? Ele negou que teria tido conjunção carnal com as vítimas, fato esse que já está provado que ocorreu, tá? Tanto pela perícia de que existe a conjunção carnal, quanto pelo primeiro laudo que voltou, né, da vítima de 13 anos, que encontrou o DNA dele na vagina da vítima. Então nós já sabemos que isso foi um ponto que ele mentiu. Outro ponto que ele mentiu foi o de que a intenção dele, a princípio, seria subtrair algum tipo de patrimônio da casa. Ele não levou nada da casa, deixou os telefones celulares agrupados, que depois nós descobrimos ser o modus operandi, mesmo usado em Lucas, para evitar que fosse chamada a polícia, e levou da casa apenas uma calcinha da vítima como souvenir, mostrando que a motivação do crime sempre foi sexual, nunca em nenhum momento a intenção daquela violação do domicílio seria a subtração de qualquer objeto patrimonial. Então, primeiro ele pegou os celulares das vítimas para não poder chamar a polícia, é isso? Quando a gente chegou na cena do crime, do lado do corpo da mãe havia, se eu não me engano, 3 telefones celulares. Né? E aquilo já tinha chamado a atenção. Primeiro porque mostrava que o crime não tinha natureza patrimonial, né? E depois mostrou-se verdadeira a nossa desconfiança com o depoimento da vítima que sobreviveu em Lucas do Rio Verde, de que antes de iniciar ele recolhe os telefones celulares para que não haja possibilidade nenhuma das vítimas acionarem a polícia. Doutor, pelos modus operantes, podemos se dizer, parecidos até mesmo com alguns outros crimes famosos que aconteceram no Brasil, que isso aí se trata de um psicopata, né? Olha, eu não tenho um conhecimento profundo de história criminal de outros estados. O único crime semelhante, né, de um serial killer semelhante que eu conheço, mas que nunca matou criança, pelo menos até onde eu sei, é do bandido da Luz Vermelha, né, que tinha um modus operandi semelhante de entrar na casa das vítimas mulheres dormindo, as estuprá-las e depois matá-las. Com certeza, nas demais unidades federativas, se a gente for fazer uma pesquisa profunda, vai aparecer casos parecidos, mas isso não é comum, isso é muito raro, né, um tipo de predador sexual que não aparece com muita frequência. A gente sabe pelos estudos de literatura criminal que alguns deles até têm esse desejo, mas passam a vida inteira sem colocá-los em prática, tá? Mas infelizmente, né, isso aconteceu e felizmente, pelo menos por parte desse criminoso, não acontecerá mais, né? Praticou o crime sexual, né, de estupro com conjunção carnal em 3 vítimas, né? E foi após o esgorjamento dessas vítimas. Sim, exato. Até porque quando a gente ainda desconfiava que pudesse ser uma segunda pessoa, era porque a gente não conseguia entender como ele ia estuprar 3 pessoas sem nenhuma delas reagir ou ligar para a polícia. Aí depois, né, a gente conseguiu se convencer de que só foi possível porque as vítimas já haviam sofrido as lesões de arma branca quando foram estupradas, mas ainda estavam com vida. Os sinais de luta, tá, são um indicativo de que as vítimas ainda viviam, ainda que agonizando, bem como a confissão do próprio acusado, que detalha no seu depoimento a agonia das vítimas enquanto sofriam violência sexual. Existem dúvidas sobre como que ele ainda praticou esse crime ou está tudo solucionado? Por exemplo, ele entrou já armado nessa casa? Não, ele entrou na casa, mas com a intenção de ceifar as vidas da vítima, mas com a intenção de usar uma arma branca que ele pegaria na própria casa.
tá? A gente já sabe o que aconteceu. É lógico que um ou outro detalhe você acaba não conseguindo esclarecer. O que é importante é que a gente esclareceu os detalhes que são necessários para provar a autoria, materialidade e quais crimes foram cometidos. Isso, né, já não tem mais dúvida, tá? Eu conversei com o perito em Cuiabá. O DNA das roupas também deu positivo, tá? O laudo está em confecção, mas o exame já saiu, né? A gente não tem o laudo ainda, porque depois que você faz o exame, você tem que materializar esse laudo. Mas o perito já me confirmou, tá? Que o sangue nas roupas que a gente apreendeu são das vítimas. Tá? Então, assim, a quantidade de prova é absurda, a gente não, quanto a isso a gente não tem preocupação nenhuma. Né? O debate daqui para frente é jurídico, né? Vamos ver o que o promotor pensa, se ele concorda com a Polícia Civil. E se o tribunal do júri, né, se o conselho de sentença, o plenário, vai manter todas as qualificadoras. Sempre lembrando que a gente colocou as qualificadoras Todas as vítimas tiveram a qualificadora da crueldade, do recurso que impossibilita a defesa da vítima, do menosprezo à condição de mulher e do inciso 5º, que é ou para garantir a impunidade ou para garantir a execução de outro crime. Quanto às duas menores, ainda tem a qualificadora de se tratar a vítima menor de 14 anos. Tudo isso dá uma pena de quanto tempo, delegado? Olha, isso aí a gente não tem como mensurar, porque no direito a gente trabalha com penas mínimas e máximas, entendeu? A pena máxima dos homicídios é 30 anos para cada um, só aí já seria um total máximo de 120 anos, né? A gente sabe que dificilmente pega a pena máxima, mais os 2 estupros e o estupro de vulnerável. Sempre lembrando que o estupro contra a menina é um crime distinto, né? Contra a Manuela, é um crime de estupro de vulnerável. E continua preso aonde? Como é que está a situação dele? Ele está preso na PCE, né? A situação que ele está preso não cabe à Polícia Civil, nós temos os colegas da Polícia Penal que tomam conta dessa parte aí do encarceramento do preso. O trabalho da Polícia Civil nesse caso, do ponto de vista investigativo, está finalizado. A gente está aqui agora só para dar força para a família que eles precisarem, já passei esse recado para eles, foram os primeiros a serem comunicados dos indiciamentos e nós vamos trabalhar, né? Nós já temos aí uma força-tarefa criada com todos os segmentos da sociedade privada e das instituições públicas, tanto de segurança pública quanto dos outros poderes, né, para que isso nunca mais aconteça. A gente não vai permitir que isso aconteça de novo na nossa cidade.